Caros, momento da pregação aqui no Conteúdo Edificante. Vamos dar prosseguimento à série de explanações no livro de Eclesiastes. Nessa oportunidade, vamos abordar o capítulo 5 no seu todo, ou completo. São 20 versículos, vai ser da mesma forma como fizemos nas pregações anteriores, como de praxe, lendo um versículo já meditando para sermos bem mais econômicos e não nos estendermos muito aí na explanação. Deixe seu like se porventura inscrito no canal, se inscreva e comente aí também algo referente à pregação. Leamos o texto sagrado que fala, segundo o cabeçalho, vários conselhos práticos dados por Salomão. Guarda o teu pé, é o versículo 1. Quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que procedem mal. Então a recomendação é para guardar, ter cuidado o pé quando entrar no templo. Essa recomendação era de modo literal, até porque o povo israelita tinha um templo, tinha os sacerdotes da tribo de Levi e lá cultuavam ao Senhor, falavam com o sacerdote e tal. No entanto, agora em Jesus nós temos uma outra configuração, e configuração essa que dá uma interpretação simbólica do templo, já que o templo agora não é o templo físico, mas sim o templo espiritual que somos nós, os cristãos, cada um de você que aceitou a Cristo, que tem a consciência do Evangelho. E o templo está aqui, ó, na mente. Você é o templo do Deus vivo. Guardar o teu pé para entrar no templo está querendo dizer que você tem que proceder de uma maneira, então, com retidão, com reverência, para que Deus habite nesse templo. Quando o apóstolo Paulo, aos Romanos 12:1, nos diz o seguinte: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É exatamente guardar o pé, é ter cuidado, é fazer realmente um culto que agrade a Deus, que seja inteligente, que seja de acordo com a vontade do Senhor. Naquele tempo, repito, a recomendação de Salomão era para cuidar quando entrar no templo, porque era lugar santo. Tanto é que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, apresentaram sacrifícios equivocados, deu aquele fogo estranho e eles foram consumidos, morreram. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, também não procediam de acordo conforme mandava a lei, se prostituíam no templo, bebiam, não tinham reverência, morreram. E foi inclusive palavras do próprio Deus para Moisés, quando ele estava no Monte Horebe, e disse: guarda o teu pé, remova as tuas alparcas, porque o lugar santo é que tu pisas, ou santo é o lugar que tu pisas. O lugar que pisas é santo, né? Exatamente a expressão. Então, agora nós não precisamos nos importar, né? Ou, de fato, nos preocupar com a questão do sagrado entre quatro paredes ou no monte, mas sim em nós mesmos termos santidade, sermos um lugar santo de Deus, puro, para que seu Espírito habite em nossa vida. É isso que deve ser feito. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tenha cuidado. Não entristeçais o Espírito, ao qual você está selado para o grande dia da redenção. Efésios 4:30. É nesse sentido. Você pode adorar a Deus em espírito e em verdade, aliás, você deve. E pouco importa o local, pode ser no monte, pode ser num templo, pode ser em casa, pode ser aonde for, no banho inclusive. Na hora que você está fazendo as suas
higienes pessoais, porque Deus é onisciente, sabe todas as coisas, é onipresente, está em todos os lugares e é onipotente por todas as coisas. Olha, que maravilhoso é meditarmos nesse sentido. Enquanto que tem pessoas que vão buscar um lugar, porque ali está Deus, há algo sacro ali. Não compreende a essência do Evangelho, que o lugar sacro é você, independente aonde você esteja. Porque você pode estar no templo e ser corrupto, e ser realmente perverso, e não ter santidade alguma. Porque de fato a santidade procede da sua mente. Se você tem uma mente sã, você conserva a sã doutrina de Cristo e por conseguinte tem o Espírito de Deus. Do contrário, jamais. Você pode estar num local que aparente ser o lugar mais sacro, mais sagrado do mundo, do universo, que venda a ideia, que faça o marketing, o merchandising, de ali estar Deus. Mas se você não tiver uma santidade, se você não tiver santidade, nada adianta. Bem como você pode estar num lugar mais perverso do mundo, passando por ali, não está colocando seu coração ali ou frequentando, porque Jesus diz: quando virdes abominação no lugar santo, quem lê entenda, quem vê fuja. Não é para a gente estar compactuando com as obras das trevas, com as abominações. No entanto, todavia, se você está passando ali sem querer, ou teve que passar por algum motivo, você não vai se contaminar, você vai até mesmo trazer santidade e fazer algo extraordinário ali, por conta de ter o próprio Deus em sua vida. Fato esse comprovado que aconteceu com o profeta Daniel, que estava distante da sua pátria, estava no cativeiro em Babilônia, lá ele serviu outros deuses, no entanto ele temia o Senhor, e Deus o honrou ali, inclusive para que Nabucodonosor e aquela população pudesse conhecer o Deus de Israel, Jeová. Há poucos eu estava pedalando num local que dizem que é santo, um santuário, referido ou dado à primeira santa brasileira, Madre Paulina. Eu observei lá, tem um confessionário, a portinha lá e tal, As pessoas acreditam que precisa de um templo, de um santuário e de um confessionário para perdão de pecados, para a salvação e para a vida eterna. Mas nunca leram a Bíblia Sagrada, o que ela diz a respeito disto, Isso não é pregação de alguém que se enveredou ou que é adepto do protestantismo, mas sim é Jesus falando. Jesus disse para a mulher samaritana, quando ela indagou: onde devemos orar ou cultuar a Deus? Nós cultuamos aqui no monte, vocês em Jerusalém. Aonde diz, pois, que é para adorar? Jesus disse: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, até porque Deus é espírito. Então, tendo essa consciência, não precisa de nada físico, palpável, até porque em Hebreus 11:1 nos diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Não se vê, não precisa palpar, não precisa tocar lá numa santa para receber bênção, ou tocar no algo sagrado, objeto sacro, não precisa se confessionar, aliás, ir para o confessionário, se confessar, melhor dizendo, não precisa, porque agora em Cristo Jesus nós somos reis e sacerdotes. Apocalipse 1:6, todos aqueles que aceitam a Cristo, e Jesus é o sumo sacerdote, porque mudou todo aquele cenário que se tinha no âmbito da religião judaica. Isso é judaicização, ou judaicizar o evangelho, colocar rudimentos da tradição dos anciãos, da lei mosaica, do judaísmo em Cristo. Agora nós fazemos parte do novo pacto, da nova aliança, não tem mais isto. Então nós temos que ficar nas palavras de Jesus, e não de um padre, e não de um pastor, e não de um reverendo, e não
de alguém possivelmente que é santo, porque a igreja assim falou, canonizou, beatificou. O santo dos santos é Jesus. E você é santo quando você aceita Cristo. E você pode ser santo aqui, agora. Se não aceitou a Jesus, aceitando. Ainda que a igreja católica diga que você não é santo porque não realizou nenhum milagre. Você não é, ou não foi canonizado, beatificado. Aliás, isso me parece que, segundo o catecismo da mesma, se configura quando a pessoa morre, né? Mas nós não precisamos disso, porque nós sabemos que sem a santificação ninguém vê a Deus. E quem procura se santificar é santo. Ao ponto do próprio apóstolo Paulo dizer, aos santos da igreja tal, aos santos nas próprias cartas, epístolas. Os santos eram vivos, não eram mortos. E milagres, quem realiza milagres é Jesus. Não é eu que sou um milagreiro, ou você, etc. Fique no Evangelho, né? Leia os Evangelhos, leia a Bíblia, João 5,39. Examinar as Sagradas Escrituras, porque delas de mim testificam, Jesus falando, e porque por meio delas vós has de ter, ou eis de ter, né? Exatamente a vida eterna. Inclina-te mais ao ouvido que a oferecer sacrifício de tolo. Você precisa ouvir essas verdades. Você está oferecendo sacrifício de tolo ao não se proceder como Deus quer, num culto que seja racional, com um sacrifício não humano, não da maneira mosaica, do simbolismo, nada. Um sacrifício espiritualmente falando, de orar ao Senhor, de se consagrar, jejuar, ler a palavra, isso é sacrifício. E sobe as narinas de Deus como um bom cheiro, cheiro suave às suas narinas. Não precisa você acender um incenso, não precisa você acender uma vela, não precisa você fazer a ritualística que os sacerdotes do passado faziam. Não tem mais judaísmo em Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer que tanto a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma no Evangelho, mas sim o ser nova criatura. Você é nova criatura? Ah, não sei. Se aceitou a Cristo de verdade, você é. Se você tem essa consciência que você pode adorar a Deus agora em espírito e em verdade, você é nova criatura. Mas se você tem a consciência ou na mentalidade que deve adorar a Deus num templo, que deve adorar a Deus lá na sua igrejinha, né? Tocar a mão lá no santo, tocar lá nas paredes, falar com o sacerdote para ver se a sua vida espiritual está boa, se consultar, né? Você realmente está indo de mal a pior. Porque a única consulta que nós podemos fazer é com Deus. Examinar o homem a si mesmo. Examinar o homem a si mesmo é procurar fazer uma auto-investigação de si e perguntar a Deus, e Ele responde. Mas para isso é necessário ter comunhão com Deus, né? As pessoas não têm comunhão com o homem, tem comunhão com o mundo, tem comunhão com o sacerdote, com o pastor, mas com Deus não tem, porque não lê a palavra, porque não oram, porque não buscam. Buscar enquanto há tempo. É o que diz o profeta Isaías, né? Invocai o seu santo nome enquanto se pode achar. Buscar enquanto é tempo. Invocar enquanto é tempo e buscar enquanto se possa achar. Porque as portas estão se fechando. As portas da lucidez, da consciência do Evangelho. Né? Cada vez mais a coisa fica obscurecida, entenebrecida. Por quê? Não leia a Bíblia. E aí fica suscetível a uma série de heresias, uma série de doutrinas falsas que trazem malefícios, não só à vida espiritual, mas todas as demais áreas. Porque quando o ser humano, o homem e a mulher, não está bem espiritualmente, realmente todas as demais áreas estão lastimavelmente sofrendo. Agora nós tivemos o caso, com todo respeito,
A gente sabe como é terrível perder alguém, né? Respeito à família, aos enlutados e tal. Mas o caso da Sabrina Bittencourt, que segundo informações, e até vou fazer um vídeo aí no decorrer dessa semana, talvez no transcorrer dessa semana, referente a isso, mas já adiantando, que ela teria feito 30 ou 300 vídeos antes de falecer. E vídeos assim apelantes demais. Eu pensei, meu Deus, o que faltou para essa mulher foi Jesus, o Espírito de Deus na vida dela. É isso que faltou. Porque tribulações, lutas, problemas, todos nós passamos. Eu tenho a minha queixa, eu tenho a minha revolta, meu pai me abandonou, é algo verídico. Mas por conta disso, eu vou fazer uma causa, uma militância, vou ficar numa paranoia, numa psicopatia, e não vou viver o tempo de Deus, ou de acordo com o tempo de Deus, de acordo com a vontade de Deus, e não vou receber ou desfrutar daquilo que Deus tem me prometido, que Ele é o verdadeiro Pai meu. Eu poderia entrar nessa militância, nesse ativismo, nesse extremismo. Mas a fé me ajudou. Isso não é nenhum mérito. Isso é graça de Deus para todo mundo, favor imerecido. Se ela tivesse dado ouvidos à voz de Deus, muitas coisas teriam sido resolvidas. Ainda que fique aquela sequela, aquele sofrimento, que não é fácil realmente, assim como eu não consigo às vezes lidar com determinadas situações que me sucedem, que fazem eu relembrar do passado, de abandono afetivo, né? E ainda o camarada que me abandonou afetivamente, paternalmente, chega a dizer, né, para algumas pessoas que não me abandonou, né? Chega a dar a versão dele mentirosa, porque não tem remorso, não tem compaixão. São pessoas que a Bíblia fala, amantes de si mesmo, que não se renunciam, que não buscam Deus, que não creem. E pior, né, o fato de não crer em Deus é realmente não crer nem que existe ser humano. Os seres humanos são animais. Esse é o grande problema. Então, como eu estava dizendo, falta Deus na vida das pessoas, ou as pessoas dão ouvido à voz de Deus. Ah, mas ela ia para a igreja tal, nem vou dizer o nome da igreja aqui, porque já veio algumas pessoas repreender aqui. E lá foi abusada. É compreensível o sofrimento dela. Mas ela poderia pegar a palavra de Deus, não se revoltar com a palavra, e pregar, e vencer, em nome de Jesus, porque em nome de Jesus nós somos mais que vencedores. Porque filhos do diabo tem dentro da igreja assim, o joio está lá dentro. Pastores, mercenários, abusadores, safados, mequetrefe, existe, tem que ser dito com essas palavras mesmo. Pastores, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, desgraçados, cegos, nu, pobre, esses vagabundos, que a Bíblia também fala de vagabundos, os que andam de maneira errante, o profeta dizia, Ezequiel, esses vagabundos, larápios da fé, existem. Mas não é por conta desses escândalos, não é por conta desses sem vergonha, desses desgraçados à luz do Evangelho, que não tem a graça de Cristo, e a gente vai abandonar a Cristo, vai abandonar a sua palavra. Eu tive um período, e aqui já é um relato confessional, né, confissão, que eu pensei dessa forma, virei até quase que num ateu. Período aí quando eu me afastei do templo religioso, 2009 a 2011. E realmente não queria nem saber de nada, acabei até mesmo queimando uma Bíblia, mas na realidade a Bíblia já estava até velha, tive que queimar, mas eu queimei com revolta. Queimei com revolta. Porque o sistema estava vendendo um Deus que eu ficava assim, pera lá, será que é isso mesmo? Muita cobrança, né? Não tratava a gente como ser humano, aí o outro não tinha tanta cobrança, porque às vezes era o que eles queriam, era o filhinho do papai, aí tinha rentabilidade, eu não contribuía, aliás, tinha que contribuir, mas não contribuía com aquilo que eles queriam, é uma série de problemáticas. E eu fiquei muito, assim, realmente transtornado com tudo. No entanto, o Espírito de Deus me convence e começa a colocar amor, temor, começa a me fazer vir as lágrimas, porque eu me converti foi a Jesus, não foi a igreja, a placa de igreja. E é verdade que quando eu me converti foi na rua, eu aceitei a Cristo na rua. Eu via meu ente querido falecendo, meu avô, deu o choque, o trauma, por conta que ele ter morrido na minha frente. No entanto,
me veio à mente Cristo e buscar a Ele, porque eu já havia falar por conta da minha avó, de tios e tal, e disse: Senhor Jesus, eu aceito, para me vencer essa morte, para me vencer todos os problemas. Eu aceitei na rua, não aceitei em tempo. Aí depois fui lá, então, confirmar, porque deveria confirmar. Eu me lembrei disso tudo, o Espírito de Deus me veio me lembrar que eu aceitei foi a Cristo, não foi a um pastor, porque não foi um pastor que morreu por mim, não foi a igreja da Assembleia que morreu por mim, os membros, a cúpula da Assembleia, ou a cúpula da Deus de Amor, a qual eu pertencia, e qualquer outra igreja, qualquer outra placa, foi Jesus. O sacrifício vicário na cruz foi de Jesus por todos nós. E era isso que essa Sabrina deveria pensar, e não foi a referida igreja que ela cita, quando ela citou o fundador dela, mas foi por Jesus. Foi Jesus que morreu por ela. E ela tem que dar crédito a isso. Era uma criança? Sim, era uma criança. Mas Deus trabalha. Então a gente tem que pensar assim. A dificuldade vem, os problemas vêm. Mas Deus nos dá a vitória. Vamos continuando aqui, porque só nesse versículo já dá para fazer uma pregação extensa. Inclina-te mais ao ouvido que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe que procede mal. Não é? Tem a ignorância, Deus perdoa o tempo da ignorância. No entanto, quando o Espírito começa a repreender, começa a falar, nós temos que dar ouvidos à voz do Espírito. É o que diz Deus lá às igrejas na Ásia. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós temos que ouvir, porque naquele dia ninguém vai ficar com desculpinha. Deus não tem ninguém por indesculpável, não. Porque a sua palavra foi pregada. Tanto é que Deus, naquela parábola de Lázaro e do rico, Deus na figura do pai Abraão, chega a dizer para o rico que queria que ele fosse ressuscitado, que Deus lhe desse outra oportunidade para pregar para os seus irmãos ou parentes. Ele disse: olha, lá tem meus profetas, lá tem meus servos, que eles ouçam, Aquele que não quer ouvir, pronto, perdeu, né? Todo aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Mas por que creu? Porque teve pregação. Aí o profeta Isaías vai fazer aquela indagação, né? Quem creu na nossa pregação? Pois é, aqueles que creram, aqueles que não creram, não creram, né? E aí tem as condenações. Então, o que diz aqui o versículo? Inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tudo. Ouça a palavra de Deus. A fé é aumentada por ouvir a palavra de Deus. Ouça. Não saia por aí falando besteira, de uma maneira precipitada, sendo contra Deus e todo mundo. Porque você está fazendo a mesma coisa que os ímpios, principalmente aqueles que têm consciência do Evangelho, que leram a Bíblia, né? Por isso que algo que me trouxe a estar firmado, calcado, firme na rocha, foi eu ter lido a Bíblia, quando eu me converti no primeiro ano, 3 vezes. E aí é dificílimo a minha mente esquecer os versículos que eu tinha gravado. Por isso que Salomão disse: instrui o menino no caminho que se deve andar, quando ele envelhecer ou tornar idoso, dificilmente vai desviar. E é isso que ocorre com aquele que tem o chamado de Deus, aquele que tem, de fato, compromisso, comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito de Deus. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Deus está nos céus e tu está na terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Questão de fazer perjuros, né? Que Jesus disse que não é para fazer em nenhuma condição, nenhuma hipótese. Nem jurar pelo céu, nem pela terra. Nem que você esteja correto. Não é para jurar, não é colocar o nome de Deus em vão. Então não te precipites com palavras, nem com o teu coração se apressa a pronunciar qualquer palavra diante de Deus. Principalmente palavras blasfêmicas, né? Ou blasfêmias. Então tenha esse cuidado. Né? O julgar não é pecado. O falar não é pecado. Mas sim o falar de uma maneira premeditada e o julgar de uma maneira premeditada. E o que seria isso? Você não examinar nada. Você não checar. Não examinar tudo e reter o bem. Começar a falar simplesmente por conta do achismo. E não por conta de fatos. Contra fatos não há. Contra argumentos não há. Aliás, contra fatos não há argumentos, né?
É o que diz o ditado? Então, pelo que sejam poucas tuas palavras. E Jesus mesmo disse, não é por muito falar que nós seremos ouvidos. Não é por repetições, por vãs repetições como fazem os ímpios. Mas sim por fé. E por ter um coração humilde, aquebrantado diante de Deus, pedindo com fé, em nome de Jesus nós alcançamos, né? Que a vossa palavra seja assim, sim ou não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Cabe aqui meditar nesse sentido. Também temos que ser comedidos, que não devemos falar muito, e também quando falar de uma maneira comedida, ou de uma maneira sábia. Antes de nós pedirmos qualquer coisa em oração, Deus já sabe, não precisa falar. Isso na questão do bem, né? Em algo referente ao bem. Agora, com relação a falar mal de Deus, né? É algo gravoso, é bom nem falar, porque você pode até mesmo cometer uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse, você pode falar contra mim, contra o próprio Pai, mas o Espírito não fala, porque esse pecado não tem perdão. Ah, meu Deus, mas como que eu sei que eu tenho perdão ou não tenho? O próprio Espírito de Deus, ele continua lhe tocando quando você não pecou contra ele ou blasfemou. Agora, quando você peca contra ele, você blasfema toda a vida. Você não tem remorso, você não tem arrependimento. Porque de muita ocupação vem os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. O tolo fala, né? Barbaridade, né? Não para de falar, é tagarela, né? Tem as tagarelas também. Aliás, um dado aqui estatístico interessante: as mulheres falam mais de 10.000 palavras com relação aos homens por dia. Como as mulheres são faladeiras, né? Geralmente é ligado às mulheres, as fofoqueiras, né? As mexeriqueiras, que quer saber da vida do outro e tal. Mas tem homens também, né? Vamos dizer a verdade. Isso é dado comprovado. Então tem que controlar isso, né? Tem que ouvir mais do que falar. Nós temos 2 ouvidos e uma boca, mas não temos 2 bocas. Então é para ouvir mais, né? Dá muita ocupação, vem os sonhos, ou seja, de pensar muito, vem sonhos. A minha avó sempre dizia que o sonho era variedade. É variedade porque se você puxa muita coisa na sua memória, você sonha, né? Aí muitos dizem, sonhos é a vontade de Deus. Deus fala, sim, Deus fala por meio de sonhos. O profeta Joel falou, né? Naquele tempo viriam sonhos, visões para os mancebos, os jovens, os anciãos, os velhos. É óbvio. Agora, nem todo sonho é de Deus e nem todo sonho, de fato, tem algum significado. Pode ser coisa registrada na sua própria mente, no seu próprio pensar. Por exemplo, eu já pensei muito numa determinada pessoa, acabei sonhando com ela. Coincidência. Agora, quando eu não penso nada e vem um sonho, aí é algo que pode ser de Deus, né? Como já sonhei, sem nunca ter pensado nisso, que eu estava sobre água, quase morrendo e quase naufragando, mas era tipo uma enxurrada. Eu estava na rua e começou a vir aquelas aguaradas todas, né? Isso há muito tempo atrás. O que era? Luta. E como eu passei luta durante esses anos e ainda estou passando um pouco. Era para me preparar. Então tem, obviamente, um significado. Mas não é todo sonho, portanto, como já disse, que provém de Deus ou tem algum significado. E a questão de falar muito é coisa de tolo. O prudente não fala muito, né? Porque, como diz o ditado, para o bom sabedor, uma palavra basta. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Ele não se agrada de tolos, o que votardes paga. Quando fizerem a Deus uma promessa, cumpra. Jacó fez a promessa, se Deus lhe prosperasse, não gastasse a sola do seu sapato, as suas vestes não tivessem nenhum problema, ou seja, não tivesse um certo desgaste, que ele faria um altar ao Senhor chamado Betel, e fez. Cumpriu essa promessa, porque Deus também honrou ele. Então, assim faz. Agora, esses votos aí
de político, né? Vamos restaurar a família, vamos trazer aqui melhorias na área da saúde, da educação, né? Vamos aumentar o salário, fazer aquilo. Chega na hora, né, de fazer, não faz nada. Esse a gente tem que deixar de fora, né? Porque esse também está fazendo diante de Deus, porque está fazendo por próximo, está prometendo, Deus está vendo e ele não cumpre. Então, cumpra os seus votos. E o voto não é papel, é promessa. A palavra voto quer dizer promessa. Muitos equivocadamente acham que o voto é um envelope, como as igrejas costumam a fazer, né, e até explorar a fé do povo nesse sentido. Olha, aqui eu voto, promessa, cumpre com Deus aqui, coloca a oferta, que é para colocar a oferta sempre monetária, né? 100, 200, 300 reais, 500. Tem que cumprir, porque está escrito aqui, ó. Salomão não estava falando de pecúnia aqui, detupar esse versículo. Salomão estava falando aqui, de promessa com Deus, de comunhão com Deus. Salomão estava falando aqui, era de fato de cumprir com o seu dever. Você tem um dever a cumprir, você que é cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas, próximo a si mesmo. É isso que ele estava falando aqui. E naquele tempo, era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo também. Mas tinha a questão que você poderia ajudar o próximo com algum mantimento e tal, a questão do dízimo. Mas não era monetário que Salomão está falando aqui. Até porque a maior parte dos dízimos não era monetário. Era de hortaliças, era de vários tipos de cominho, endro, né? Enfim. Comida, carne, boi, etc. Como eles deturpam o evangelho aqui, né, com esse versículo. Olha, você não cumpriu o voto. É para cumprir. O envelope, com o dinheiro. Ai, ai, ai. Às vezes a pessoa, ela promete, mas de uma maneira induzida, né? Influenciada e forçosa. Não porque ela quer, de livre e espontânea vontade. Por isso que Paulo vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. Com livre e espontânea vontade, e não por força. Então isso é inválido. E o contexto aqui de Salomão não é esse que muitos interpretam e falam em púlpitos de igreja. Ele não se agrada de tolos, que vontade pague, claro, não agrada de uma pessoa tola que promete servir a Deus e não serve, que promete fazer algo para alguém e não faz. Claro que não se agrada. Não se agrada desses políticos aí, mequetrefes, dissimulados. Não agrada disso. Vamos indo adiante, senão a gente não termina aqui a explanação. Melhor aqui não votos do que votos e não pagos. Isso é verdade. Melhor que você não prometa do que prometer e não pagar, né? Eu prometi para fulano dar um objeto ou dar um terreno. Aí a pessoa fica com aquela expectativa a mil, né? Graças a Deus tocou no coração de alguém para me ajudar em alguma coisa, aquilo que eu preciso, ou um emprego, ou um dinheiro, enfim, qualquer coisa. Pode ser também isso, né? E aí a pessoa fica ali, não recebe nunca. Foi enganada. Porque a questão não é só com Deus, é com o próximo. Porque é fazer para o próximo, é fazer para Deus. Jesus disse isso. Quando não fizerdes a esses pequeninos, não está fazendo para mim. Porque quando você vê alguém necessitado e tem condições de ajudar, e não ajuda, você está fazendo para o próprio Senhor. Bem como essa questão da promessa, de prometer, né? Aí tem a questão também dos contratos. Sei lá, faz um contrato de compra e venda, promessa de compra e venda, ou promessa de doação de alguma coisa, e não cumpre, né? Mas só que a pessoa pode ir lá no juízo, lá no judiciário, né? Recorrer à porta do judiciário para pleitear aquilo que foi prometido. E isso, simbolicamente, é a mesma coisa diante de Deus. Pode até não ter a legalidade dentro dos homens, as promessas que você faz, mas diante de Deus tem. E você quebrando isso, você já está em falha, está sendo nécio, tolo. Não consintas com a tua boca, faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz, e destruiria a obra das tuas mãos. Então não consinta com a tua boca, para fazer a tua carne pecar. Ou seja, vigie, seja prudente, não seja precipitado, não faça pecado maior ainda. Nesse sentido, nem diga diante do anjo, do mensageiro, que foi erro, porque aqui não quer dizer
literalmente que é o anjo de Deus, mas pode ser o anjo mensageiro, porque a palavra anjo quer dizer mensageiro, pode ser um pregador, pode ser alguém enviado de Deus, um profeta. Não diga que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz? Isso é com relação ao voto, tá? Ele destruiria as móveis das tuas mãos. Na multidão dos sonhos, a vaidade. É coisa vã, claro que há. Quantos sonhos são vaidades, né? Coisa que não tem nem sentido, não tem nem significado. Assim também nas muitas palavras. Portanto, tu teme a Deus. Temer a Deus é ser equilibrado, produzir fruto do Espírito. Não falar por demasiado. Se vires em alguma província, alguma cidade, algum estado ou região, a opressão de pobres e a violência em lugar do juízo e da justiça, não te maravilheis de semelhante caso, pois quem é mais alto do que os altos, para isso atenta, e sobre eles há ainda outros mais elevados. Quer dizer, não fique espantados, porque Deus está vendo tudo. E eles vão lhe pagar por aquilo que estão fazendo. Tudo como semear, vai colher, com toda certeza. E eles acham que eles são as autoridades, os mandões, podem fazer tudo o que querem, né? E não tem hierarquia, Deus está vendo tudo. Deus é acima deles. Então, uma hora eles vão dar com os burros na água. Vamos seguindo. Versículo 9. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Claro, para todos, né? Mas nem todos desfrutam, principalmente no mundo em que vivemos do capitalismo selvagem. Pessoas têm tantas terras, contrapartida, outros não têm nenhuma sequer, né? A disparidade socioeconômica. E não tem nenhum abnegado para doar uma terra. É muitos mesquinhos aí, avarentos por demais. O que ama o dinheiro nunca se fartará. O avarento, claro que nunca se fartará dele. Quem ama a abundância nunca se farta da renda. Isso também é vaidade, né? Quanto mais tem, mais quer, né? E não vai parar nunca. Porque o Deus que ele serve é o Deus Mamon. E o Deus Mamon exige dele isto. Assim como Deus exige de ti santidade para ter comunhão contigo, o Deus Mamon, o Deus da matéria, do dinheiro, exige que as pessoas ficam ávidas, sedentas por dinheiro, avarentas, e por conta disso chegam a fazer coisas das mais terríveis, bárbaras, matam, destroem, enganam, são sorrateiras. Faz a mesma coisa que o diabo faz, hein? Vem para matar, roubar e destruir. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito têm os seus donos do que os ver com os seus olhos? Quer dizer, onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Deve ser assim, né? Aliás, é uma regra assim, porque dá para interpretar o seguinte: a pessoa, quando morre, os outros vão usufruir daquilo que ele ajuntou. E até ele se multiplicar, os outros também vão comer de alguma maneira, né? Ou devem comer. E que proveito, que mais tem proveito os seus donos do que ver com os seus próprios olhos, verem, né? Constatarem que quanto mais se multiplica, também multiplicam-se aqueles que comem, aqueles que se interessam a roubar, até mesmo a fazer coisas erradas, está fazendo a mesma coisa que eles, né? Sofrer, na realidade, tem a consequência, é isso que Salomão está querendo dizer, né? Tem a consequência dos seus atos. Doce é o sono do trabalhador que coma pouco, quer muito. Doce, suave é o sono do trabalhador, coma pouco, quer muito. Mas a fartura do rico não o deixa dormir. É verdade. O rico não dorme, né? O pobre, se ganhou pouco ou muito, e teme a Deus, né, principalmente, porque tem pobre que não teme a Deus e faz a mesma coisa que o rico, é soberbo, é avarento. Vai pensar que não tem pobre avarento, porque tem também, né? Ele na sua própria pobreza ele é avarento, porque ele quer ter mais, ele quer, se puder, enganar, fazer isso, fazer aquilo, né? Ele é mesquinho. Mas o pobre, equilibrado, humilde, que é temente a Deus, esse descansa no sono dos justos. Já o ímpio,
que é avarento, que é rico e avarento. Para de dormir, né? Ah, meu Deus, eu tenho que inventar alguma coisa, eles vão roubar ou eles vão me passar a perna, vão me enganar. E fica naquela preocupação tola. E é vaidade isso também. Versículo 13. Há um grave mal que vive debaixo do sol, a riqueza que os seus donos guardam para o seu próprio dano. É verdade que fica ali a pegar aquilo, né? E não querem morrer se perder aquilo, aí vão ter que morrer, fica naquele conflito. Ou as mesmas riquezas que se perdem por qualquer má aventura, de modo que ao filho que gerou nada lhe fica na mão. É, pior ainda, né? Quantos artistas ganham milhões e milhões, até pode ser bilhões, e tornam tudo em farras, em orgias, em bacanais, e aí a posteridade, sua descendência não tem nada, não herda nada. Isso que Salomão está dizendo é um grande mal. O mal tanto dos donos que guardam dinheiro para o seu próprio dono e não sabe usufruir ou gozar ou curtir, entre aspas, a vida, de fato, contemplando a natureza de Deus, fazendo o bem para o próximo, etc. E aquele que torra tudo. São dois extremos, né? O sujeito guardar demais e não viver, e o sujeito torrar tudo. Tem que ser equilibrado. Tem que poupar quando é para poupar, ou é necessário. E também tem que viver, né? Porque não adianta poupar a vida toda e não viver. E não comer uma comida melhor, e não vestir uma roupa melhor, e não fazer uma viagem, e não ajudar o filho, o familiar. O que adianta? Você não vai levar nada dessa vida. Tem gente que realmente é mesquinho, é terrível. Né? Parece que é dono de tudo, né? Tudo é meu, é meu, é meu. Teu nada, cara pálido. Tudo é de Deus. Se ele quiser tirar tudo, ele tira. Agora nós tivemos a catástrofe no Rio de Janeiro, né? Você viu ali o que aconteceu. Lamentavelmente, faleceram 6 pessoas. Um camarada estava olhando para o carro dele, carrão bonitão, que a árvore caiu em cima. Acabou-se a riqueza dele. Né? Outros, lá, apartamento, num prédio, a lama deu um desbarranco lá, né? Desbarrancou o monte que estava atrás, a montanha, vamos dizer, enfim. E veio a lama toda para a piscina e acabou com todo o apartamento ali. E aí, acabou-se tudo. Né? Árvores e árvores destruídas, e pessoas vitimadas e tal. Tudo acaba. Então, somos dono do quê? Deus é que é dono de tudo. Deus é que faz tudo. Mas as pessoas não, aquela empáfia, aquela arrogância. Eu sou dono, eu sou proprietário. Proprietário de nada. Vamos lá, até porque tudo já estava aí, né? Foi Deus que deixou, a terra está aí, o sol está aí. Como é que nós somos proprietários de alguma coisa? Nem a casa a gente é proprietário de fato, porque o barro veio da terra, tudo veio da terra, né? Até nós viemos da terra, né? E vamos voltar para o pó. Vamos seguindo rápido aqui, senão não vamos conseguir terminar. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. Nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão, claro. E o próprio Jó falava, né? Nu eu vim, nu eu saio. Né? E de fato não leva de sapato. Deixa tudo aí. Por isso que Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ser proprietário, entre aspas, de tudo, do mundo todo, mas perder sua alma. A alma que realmente é preciosa, não se deve perder por um devaneio ou se deixar levar por algo doidivano, que remete a algo excêntrico, a algo doido, né? De loucura. Vamos seguindo. Também isso é um grande mal, ou grave mal, justamente como veio, assim ele vai, e o que proveito ele vem de trabalho para o vento? Ele trabalha para o vento. Todos os dias ele come nas trevas com grande enfado, aflição e furor, né? Porque fica muito apegado à riqueza. Então percebi uma boa e bela coisa: alguém comer e beber e gozar cada um do seu, ou do bem, isso é um versículo 18, de todo o seu trabalho, com que se afadigou debaixo do sol. Todos os dias da sua vida que Deus lhe deu, esta é a sua porção. Olha o que Salomão diz. Então percebi uma coisa boa, diferente disso tudo aí que a gente já citou e refutou à luz do Evangelho.
A coisa boa é comer, beber e gozar cada um do seu bem, daquilo que conquistou, né, do seu trabalho, e até com fadiga ou canseira, debaixo do sol, todos os dias da sua vida. Isso foi dádiva de Deus, e a sua porção é isso, né? Ser equilibrado. Oh, graças a Deus, meu pai, eu tenho a minha casinha, eu tenho meu carro, eu tenho uma família linda, abençoada e tal. Pronto. Pode ter mais alguma coisa? Pode, mas não colocar o coração ali, o seu dinheiro ali. Já dizia Jesus, né? Aonde está o coração, ali está o tesouro, ou vice-versa, né? Onde está o tesouro, está o coração, enfim. É verdade, a pessoa está no dinheiro, o Deus que ela serve é mamon. Quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e bens, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus, é diferente. Claro, quando o sujeito sabe ser equilibrado. E Salomão estava pensando nisso, porque quando ele fala aqui, ele já está na sua idade idosa. Inclusive aqui demonstra claramente que ele se arrependeu dos seus devaneios, de ter afastado do caminho do Senhor, de ter se apostatado da fé, da apostasia que ele viveu, se prostrando de outros deuses, idolatrando, etc. E aí ele consegue buscar ali, de fato, voltar ao Senhor e compreender melhor tudo. Não se lembrará muito dos seus dias, da sua vida, porque Deus lhe encheu de alegria o coração. Que é dom de Deus, Deus vai dar paz, gozo, alegria, de fato. E não vai sofrer muito. Porque eu não tenho tanto dinheiro, porque eu não tenho isso, mas o importante que eu tenho é Deus, é a saúde, é a família, é o amor e etc. E é assim que a gente deve se pautar, né? Pensar, que isso é do Evangelho, isso é de Cristo. Ok?